Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu estou no estúdio de podcast. Também para avisar que em breve teremos um podcast aí chamado Formação Dev, vai sair provavelmente na próxima semana. E eu queria hoje falar de dois aspectos extremamente importantes para quem está iniciando no mundo da programação ou para quem também está na transição de carreira. Se você está transicionando de carreira, essas duas características não podem ser um impeditivo nesse processo, elas não podem ser causa de eventualmente você barrar sua transição por conta dessas duas questões. A primeira coisa que eu queria comentar nesse vídeo é que muitos dos problemas relacionados à transição de carreira têm a ver com aspectos que não são aspectos técnicos. As barreiras normalmente não são barreiras técnicas, e sim barreiras que são criadas na nossa cabeça. E essas duas coisas que eu quero mencionar hoje têm a ver com isso. A primeira é uma grande autocrítica. Quando você tem uma crítica muito grande em cima do processo, tem muita gente que diz, por exemplo, eu sou incapaz de aprender tal coisa, eu sou incapaz de aprender uma nova língua, inglês e tal. Quando você começa a colocar essas barreiras, isso pode ser um entrave tão grande que pode fazer você parar no processo da transição de carreira. Então, a autocrítica não pode ser algo que barre o teu processo, porque as questões técnicas serão vencidas com esforço, com estudo, com planejamento. Isso vai acontecer de uma forma natural. Mas quando você tem um alto nível de autocrítica, você começa a criticar principalmente pessoas que estão transicionando de outras áreas, pessoas que já eram experientes em outras áreas, vêm para a área de programação por ser uma área que tem salários interessantes, tem empregabilidade global, você consegue trabalhar em vários locais do mundo, é uma área em franca ascensão, que tem uma quantidade crescente de oportunidades, inclusive para pessoas que estão iniciando na área, mas aí o fato de que você vai para uma área nova e nessa área nova você é um iniciante. Ou seja, você está começando do zero. E o fato de começar do zero faz com que você eventualmente tenha um nível de crítica muito grande. E esse nível de crítica pode te atrapalhar no processo de transição de carreira, porque todo mundo que transiciona de carreira tem que começar de um patamar, ou seja, inicial. Isso não quer dizer que você está começando do zero, você pode até começar do zero no aspecto técnico, mas no aspecto humano, no aspecto de experiência, no aspecto de você já ter uma vivência fora da programação, essa bagagem também vem para a sua transição de carreira e isso pode agregar muito valor. O primeiro aspecto é evite ter uma crítica muito forte em cima desse processo, porque você tem que entender que está começando uma nova profissão e isso, de fato, tem um custo, né? Tem um peso na nossa cabeça, mas você não pode fazer com que isso gere uma barreira muito grande no processo de transição. O segundo aspecto diz respeito à comparação. É muito comum nesse tempo de Instagram, TikTok, internet, e você vê, né, as pessoas. Eu entro na academia, por exemplo, e começo a olhar os caras que são bombados lá e fico, eu não quero nem me comparar com esses caras, porque senão eu vou começar a achar que eu não sou capaz, achar que eu não vou conseguir, por exemplo, perseverar, no caso, na academia. E no caso, você tem que usar essas histórias como motivação e não como comparação. Às vezes a comparação faz você pensar que é menos daquilo que você é, ou às vezes você quer se comparar para achar que é superior a determinada pessoa, e isso acaba sendo ruim, porque cada um tem uma história diferente, cada um tem as suas fortalezas e cada um tem as suas fraquezas, e a gente se comparando, a gente talvez não vai conseguir tirar ou extrair nada muito positivo disso. Entretanto, se a gente usar essas histórias para nos inspirar, para nos motivar, história de pessoas que já migraram, história de pessoas que não apenas migraram de profissão, mas migraram para outros países, hoje estão trabalhando em grandes empresas, ganhando salários legais, e você se motivar através dessas histórias e entender que se aquelas pessoas conseguiram, você também pode conseguir, isso sem dúvida, em vez de criar barreiras, vai tirar as barreiras e vai te ajudar, motivando para você ir para conseguir realmente fazer esse processo de uma forma mais saudável, né? Então, eu falei de duas coisas: cuidado com a autocrítica, principalmente para quem está migrando de área, que precisa ir para um patamar de iniciante, já que você estava acostumado em outra área, ser um profissional de mais experiência. Então, existe, de fato,
esse processo e toda essa bagagem que você tinha também irá para você nessa nova carreira, e isso pode ser uma combinação explosiva. Quem sabe você que é da área de humanas, entrando na área de programação, gere uma combinação tão interessante que faça com que você consiga se comunicar melhor, você consiga ser um elo, uma ponte de comunicação entre o projeto e o cliente. Então, existem muitas vantagens em vir de uma outra área e ter essas capacidades amplificadas dentro do mundo da programação. Então, não olhe só para o fato de que você se tornou um iniciante numa outra área, e sim de que você está trazendo uma bagagem interessante e vai aplicar isso dentro do mundo da tecnologia. E cuidado com as comparações. Via de regra, as comparações vão ser mais prejudiciais do que trazer benefícios, né? Tente se inspirar através da história das pessoas, mas as comparações a gente deve evitar para a gente não estar nem achando que é mais ou muito menos achando que é menos do que os outros, porque cada um tem sua própria história. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. São 2 dicas interessantes para que você possa evitar essas barreiras que são criadas aqui na cabeça e que não são barreiras técnicas, porque eu tenho visto as pessoas que estão no processo de transição têm mais barreiras na parte psicológica ou na parte mental do que necessariamente na parte técnica. E uma última dica para te ajudar nesse processo de transição ou no início da tua carreira: tenha foco e ande um passo de cada vez, que sem dúvida você vai tirar uma série de pesos dos seus ombros e vai tornar o processo muito mais tranquilo. Então fica ligado que em breve nós teremos aqui no canal da Code o nosso podcast. Deixa um like, se inscreve, estamos aí perseguindo a marca dos 100 mil inscritos. Se você nos ajudar, sem dúvida, a gente vai conseguir chegar nessa marca até o final do ano. Deixa o like, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo.